Olá, nesse vídeo então eu vou estar falando um pouco do básico, tá? Do que tu precisa instalar no teu computador, tá? E como que tu vai conseguir estar iniciando a escrever teu primeiro documento em LaTeX, tá? LaTeX então ele é uma linguagem de formatação, tá? Para tu formatar teus documentos. Então, diferente desses processadores de texto convencionais, como por exemplo a suite Office da Microsoft, ou LibreOffice, OpenOffice, OnlyOffice, todas essas suítes. No LaTeX tu vai estar usando uma sintaxe, tá? Vou fazer um diretório aqui para esse tutorial. Tu vai estar usando uma sintaxe, então, para estar dizendo para o teu compilador de LaTeX como que tu quer que seja a saída desse documento, como tu quer que ele se pareça, e isso vai te facilitar bastante, porque tu não vai estar precisando ficar mexendo manualmente em questões de formatação ou de questões de margem, né, diversas coisas essas da formatação, principalmente quando tu está tentando escrever alguma coisa para enviar para alguma instituição que seja mais rígida ou para algum processo, né, que precise de uma formatação específica. Se tu tiver, por exemplo, utilizando uma distribuição Linux, em distribuições baseadas no Debian, tu vai precisar instalar alguns pacotes, tá? Um pacote, na verdade, para estar utilizando o LaTeX. Então, numa distribuição baseada em Debian, tu vai dar um sudo apt install. No pacote Etex Live full. Com esse pacote, tu vai estar instalando então diversos outros pacotes que vão estar dando suporte a muitas bibliotecas e pacotes do LaTeX. Na distribuição que eu uso aqui, que é o Arch, ou distribuições baseadas no Arch, tu vai poder dar um sudo pacman traço S maiúsculo e TextLive most e TextLive ling para suporte a diversas línguas diferentes também, tá? Tu vai estar podendo utilizar no Windows instalando o mic tech, tá? Que é o repositório, então o pacote mais famoso assim para estar utilizando o LaTeX no Windows. Para utilizar no Mac, tu vai estar podendo usar o Mac Tech e tu vai estar podendo utilizar o TextMaker para estar editando em algum editor gráfico, tá? Então vai estar podendo compilar ali com botões, coisas bonitinhas ali aparecendo na tela com o TextMaker, tá bem? Eu vou estar utilizando o Vim, que é o editor de texto que eu costumo utilizar para praticamente tudo, mas então tu pode estar usando essa aplicação que eu comentei, o TextMaker, para estar editando. Eu vou criar aqui um documento, então tutorial.tech. Sempre que tu for estar criando um documento para compilar com o LaTeX, tá? Tu vai estar criando o documento com a extensão .tech, tá? .tex. E tu vai compilar ele com esse comando aqui, pdf LaTeX, aqui no Linux, né? Por exemplo, com esse pacote que eu disse, que eu falei que daria para tu instalar com pdf LaTeX, e daí o teu arquivo .tech, e ele vai compilar, certo? Então vamos abrir aqui. Vou abrir aqui esse documento novo. Como é que a gente começa o nosso documento em LaTeX? A gente tem que fazer um prelúdio, que vai ser antes de realmente começar a parte em que vai ter o conteúdo do nosso texto. Mas nesse prelúdio, então, a gente vai dizer então para o LaTeX alguns parâmetros que a gente quer que o nosso texto tenha. A gente primeiro vai dizer qual vai ser a classe desse documento. Existem diversas classes, como Oracle, que é artigo, Book, que seria livro, Beamer, que seria para fazer criação de slides, né, apresentação de slides, Letter, que seria a carta, tá? Mas aqui eu vou estar usando essa classe de documento, e também teriam muitas outras também que alguns pacotes, tá, que tu instala quando tu instala esses pacotes que eu disse para vocês. Tu vai estar instalando outros pacotes, como por exemplo o ABN Tech, tá? Que então é um pacote para tu tá conseguindo escrever documentos em LaTeX com a formatação da BNT, tá?
Então é bem legal. Tu vai estar podendo colocar aqui o autor, tá? Então tu sempre vai, a sintaxe para tu usar alguma função, tá? Do LaTeX seria o contrabarra e daí a função. Daí tem também essa função autor. Vou colocar aqui meu nome, o título, trabalho, então vou colocar meu primeiro documento em... vou abrir aqui aí aqui essa função que eu coloquei, tá? Sempre que tu quiser escrever o LaTeX com aquele formato bonitinho dele, escrito com as letras grandes e letras pequenas, tá? Tu pode usar essa função aqui, contrabarra, e LaTeX escrito com L, o T e o X maiúsculo, tá? Posso colocar data também, posso colocar manualmente, ou também posso usar uma função today, né, que seria hoje. Então ele sempre vai estar atualizando o documento quando eu compilar para a data de hoje. Para a gente começar de fato o nosso documento, a gente pode usar a função begin document. E já vou colocar lá no final a nossa função aqui, end document. Tá? Vou salvar aqui e vou começar a escrever. Tá? Então eu vou escrever, por exemplo, aqui é uma linha de texto. Ok? Então vou salvar isso aí e vou compilar esse documento aqui, tá? PDF LaTeX tutorial.tech. Ok? Agora eu posso visualizar com o meu visualizador de PDF e vocês podem ver lá, ó, que tem aqui a minha linha de texto, tá? E aquelas outras coisas não saíram porque elas são todas código, certo? Então vamos voltar aqui para o nosso documento para a gente aprender um pouco mais. Se eu quiser, por exemplo, imprimir o título utilizando essas variáveis autor e título que eu criei ali no início, eu posso usar essa função make title, né, que seria faça o título. Se eu quiser criar uma seção aqui no LaTeX, eu posso fazer com essa função section e daí colocar a introdução aqui, tá? Opa. A gente sempre usa chaves. Se eu quisesse usar algum outro parâmetro aqui, usar alguma opção dessa classe de documento Oracle, eu poderia abrir com colchetes e daí usar, por exemplo, A4 paper, que seria o tamanho de folha A4, two-side, entre outras opções para estar imprimindo dos dois lados da folha, usando o tamanho de folha A4, etc. Tá? Aqui é uma linha de texto. Se eu quisesse uma outra, se eu, por exemplo, der só uma quebra de linha e escrever outro texto, aqui eu acho que é outra linha. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá recompilar. Vamos abrir aqui. Ok. Vocês podem ver o que aconteceu. Eu dei uma quebra de linha, mas esse texto aqui seguiu na mesma linha que o outro texto, tá? Ó, vocês podem ver que tá em inglês, mas nos próximos vídeos eu vou estar ensinando como fazer os documentos em português com a formatação, usando o pacote da BNTech. Vocês podem ver que eu achava que era uma outra linha, mas na verdade ficou na mesma linha. Por quê? No LaTeX, tá? Deixa eu voltar aqui. No LaTeX, se eu quiser que o texto apareça na próxima linha, eu tenho que dar duas quebras de linha, assim. Agora o texto realmente está na linha de baixo, tá? Então, por exemplo, já vou criar uma outra seção aqui, tá? Sei lá, numeração, para exemplificar para vocês. Deixa eu recompilar aqui. Abrir o arquivo. Vocês podem ver que o LaTeX, nas seções que a gente cria, ele já vai enumerando automaticamente. E se eu criasse, por exemplo, uma seção entre a introdução e a numeração, por exemplo, seção intermediária, a seção introdução ia seguir a 1, a intermediária ia virar a 2 e a numeração ia se transformar, então, na terceira seção, certo? Então ele vai se atualizando automaticamente o documento, certo? Vamos voltar aqui para o documento.
que mais que eu posso falar? Vou criar uma outra seção aqui chamada formatação para explicar para vocês como a gente coloca o texto em negrito, em itálico. Se eu quiser, este é um texto normal, tá? Então se eu escrever aqui normalmente vai ser um texto normal. Se eu quiser criar um texto em negrito, eu posso usar text bf, abrir as chaves, este texto está em negrito, tá? Fechar aqui. Se eu quiser fazer itálico, text it, este texto está em itálico. Vocês podem ver que o meu vinho ele até vai colocando já o texto para facilitar, mas isso provavelmente não vai acontecer. Sempre, se vocês querem dar ênfase ao texto, geralmente vai ser itálico também, na maioria das... tu vai poder setar o que realmente é esse enfático, né? Este texto tem ênfase. E poderia também fazer um sublinhado, tá? Este texto está sublinhado. Então, tu sempre vai estar usando função para querer dizer o que tu quer, como que tu quer que apareça esse documento. Vamos recompilar. Abrir o PDF aqui. Olha só. E aqui está. Ó, o texto está normal, texto negrito, itálico, texto com ênfase, que nesse caso é a mesma coisa que o itálico, com o enf, e o texto sublinhado, certo? O que mais eu posso falar para vocês? Se eu quiser criar uma seção dentro de alguma outra seção, eu posso só utilizar a função subsection, tá? Então, subseção, essa é uma subseção, vai criar a subseção 3.1, né, provavelmente. Já vou aproveitar e vou explicar para vocês como que a gente faz aspas. Se eu escrever aqui, este texto está entre aspas, vocês vão ver que vai acontecer uma coisa meio estranha. Vou mostrar para vocês. Vocês podem ver que as aspas estão meio estranhas. Tem as duas aspas que eu criei. Ó, elas são duas aspas fechando, tá? Então, tu não vai querer que teu documento tenha essas aspas erradas. Então, como é que a gente faz as aspas corretamente no LaTeX? Tá? A gente vai estar... então, usando o seguinte. A gente vai estar usando essa crase, tá? Então a gente vai botar agora está com aspas corretamente. E como é que a gente fecha? Com duas aspas simples, tá? Então agora sim a gente colocou em crases corretas. Quando eu compilar vocês vão ver. Se eu quisesse fazer aspas simples, eu poderia usar a crase. Aqui são aspas simples e fechar com uma aspa simples. Tá, aqui blá blá blá, texto descendo, blá, blá, blá. Aí, vamos recompilar aqui. Vou abrir aqui, olha só. Agora eu criei aqui essa subseção 3.1. Tá? E a gente pode ver que aqui tá as aspas erradas que a gente fez, aqui as aspas corretas, abrindo e fechando. Aqui aspas simples, corretamente abrindo e fechando, e eu coloquei mais um texto ali embaixo, certo? Então, algumas explicações, tá? Finais, assim, para vocês. Isso que eu mostrei nesse vídeo é bem básico, tá? É bem básico para vocês entenderem só a sintaxe, assim, de como que funciona o LaTeX, tá? Tu vai estar usando, então, funções para estar dizendo para o teu documento, olha, eu quero que tu imprima isso aqui, tá? E ele sempre vai estar se adequando, se atualizando sempre que tu recompilar, se tu inseriu alguma coisa antes ou depois, tá? Se eu quisesse adicionar algum pacote, por exemplo, geralmente
a gente gosta de usar um pacote para adicionar imagens. Você poderia usar essa função contra barra use package e botar aqui o nome do pacote, tá? E daí depois a gente vai estar utilizando o pacote que a gente importou, certo? Mas eu acho que pro vídeo de hoje é isso, também não quero me estender muito e espero que você tenha conseguido entender então um pouco do básico assim de qual é a sintaxe do LaTeX. No próximo vídeo eu vou estar falando então como que a gente vai estar criando rótulos e vou estar falando também um pouco de listas ordenadas e não ordenadas. Talvez eu comente sobre como inserir imagens, mas talvez isso fique para um outro vídeo. Então, até a próxima. Espero que tenha gostado do vídeo.